Usar a dor e a pobreza alheia como trampolim para conseguir curtidas e visualizações na internet é uma das atitudes mais baixas que existem. Mas para Jéssica, uma influenciadora digital fútil e arrogante, essa busca desesperada pela fama online custaria a sua reputação, os seus contratos de patrocínio e a sua própria carreira de forma definitiva. Ao tentar humilhar uma idosa sem teto durante uma transmissão ao vivo, Jéssica esperava fazer uma boa ação falsa para comover seus seguidores. No entanto, a reação de profunda sabedoria e generosidade daquela idosa humilde chocou a internet, dando uma lição de moral inesquecível que deixou o mundo inteiro em silêncio. Jéssica, conhecida por seus milhões de seguidores nas redes sociais como Jessie, vivia uma farsa perfeita. Em seus vídeos e fotos, ela exibia roupas de grife, viagens caras e um estilo de vida luxuoso que, na verdade, era financiado por empréstimos acumulados e parcerias comerciais. Atrás das câmeras, Jéssica era uma mulher fria, que tratava seus assistentes com grosseria e desprezava qualquer pessoa que não pudesse lhe render alguma vantagem financeira. Com seus números de visualizações caindo nas últimas semanas, Jéssica precisava urgentemente de um vídeo de grande impacto emocional para recuperar o engajamento e salvar seus contratos de publicidade. Foi então que ela elaborou uma ideia que considerava brilhante. Um falso vídeo de caridade em uma noite fria e chuvosa na capital. Acompanhada por seu assistente que segurava o celular de última geração escondido, Jéssica iniciou uma transmissão ao vivo para milhares de espectadores. Ela caminhava pelas ruas úmidas, fingindo sentir uma profunda tristeza pelas pessoas vulneráveis, preparando o terreno para o seu grande show de falsa filantropia. No canto de uma avenida movimentada, sob o toldo de uma loja fechada, estava a Senhora Maria. Maria era uma idosa de 70 anos que vivia nas ruas desde que um trágico incêndio havia destruído sua casa e levado toda a sua família anos atrás. Apesar de sua extrema pobreza, Maria guardava uma paz interior e uma dignidade impressionantes. Ela passava seus dias recolhendo sobras de fios de lã, descartados por confecções e tricotando casacos e cachecóis quentes, para dar a outros moradores de rua que sofriam com o frio da noite chuvosa. Jéssica avistou Maria sentada sobre um pedaço de papelão e decidiu que ela seria a cobaia perfeita para o seu vídeo. Com um sorriso forçado e uma voz artificialmente doce, a influenciadora aproximou-se, apontando a câmera do celular diretamente para o rosto cansado da idosa, sem pedir qualquer permissão para iniciar a gravação. Jéssica tirou do bolso uma nota amassada de R$20 e um copinho de plástico com água da torneira. Com um tom de voz extremamente condescendente e arrogante, ela disse para os milhares de espectadores online que iria fazer um milagre na vida daquela pobre senhora abandonada. Ela começou a fazer perguntas invasivas sobre a vida de Maria, tentando forçar a idosa a chorar diante das câmeras para comover o público e gerar engajamento para a sua live. Maria, mantendo uma calma inabalável, olhou para a câmera e depois nos olhos de Jéssica. Educadamente, a idosa agradeceu, mas recusou a nota de R$20 e pediu para que ela desligasse o celular, pois não queria que sua imagem de sofrimento fosse usada para entretenimento na internet. A recusa de Maria feriu o orgulho de Jéssica. Transtornada por ter sido rejeitada ao vivo diante de milhares de pessoas, a influenciadora perdeu o controle. Ela começou a debochar de Maria na transmissão, dizendo aos seguidores que a idosa era ingrata, que preferia viver como um animal na calçada a aceitar a ajuda de uma pessoa de sucesso e que o mundo estava perdido por causa de pessoas ignorantes como ela. Mas a reação de Maria foi o que realmente paralisou Jéssica e chocou a internet inteira. Sem demonstrar qualquer raiva ou agressividade, a idosa olhou com profunda tristeza e compaixão para o rosto de Jéssica. Lentamente, Maria abriu sua velha sacola de pano e retirou de lá um lindo cachecol de lã vermelha, espesso e muito quente, que ela mesma havia tricotado naquela tarde. Maria estendeu o cachecol em direção à influenciadora e disse que não precisava do dinheiro de Jéssica para ser feliz, mas que via que ela estava tremendo de frio debaixo daquela chuva. A idosa colocou o cachecol quentinho ao redor do pescoço de Jéssica e acrescentou que o coração da jovem parecia estar ainda mais congelado do que o vento daquela noite chuvosa. O gesto de pura misericórdia e as palavras profundas de Maria deixaram Jéssica completamente sem ação. A câmera do celular, que ainda transmitia tudo ao vivo, registrou o rosto da influenciadora paralisado de vergonha, enquanto o cachecol vermelho contrastava com seu casaco de grife. Na barra de comentários da transmissão, o cenário mudou de forma avassaladora em questão de segundos. Os milhares de espectadores começaram a se revoltar contra Jéssica. Mensagens como "Essa idosa é um anjo" e "Você é um monstro arrogante" começaram a subir sem parar, acompanhadas por uma debandada em massa de seguidores em tempo real. Em pânico ao perceber que sua imagem estava sendo destruída diante de todo o país, Jéssica gritou com o assistente para cortar a transmissão imediatamente.
Mas o estrago já estava feito. O trecho do vídeo onde Maria coloca o cachecol no pescoço de Jéssica e dá a lição de moral já havia sido gravado e compartilhado por centenas de páginas de fofocas. Em menos de 30 minutos, o vídeo tornou-se o assunto mais comentado de toda a internet, gerando uma onda de indignação nacional contra a influenciadora. O telefone de Jéssica começou a tocar desesperadamente. Ao atender, a voz trêmula de seu agente de publicidade anunciou que o maior patrocinador de seu canal, uma multinacional de cosméticos, havia acabado de rescindir o contrato de patrocínio devido à repercussão negativa. Em seguida, outras 3 marcas enviaram e-mails cancelando suas parcerias. O império de aparências de Jéssica estava desmoronando como um castelo de cartas. Sem as marcas, ela não teria como pagar a parcela de seu carro importado, muito menos o aluguel atrasado de seu apartamento de luxo. Desesperada e chorando de ódio e pavor, Jéssica voltou para seu condomínio. Ao entrar em seu apartamento, ela deparou-se com uma notificação de despejo por falta de pagamento sob a porta. Seu telefone não parava de receber alertas de bancos cobrando seus limites estourados. Em apenas uma noite, devido a um único gesto de soberba, a influenciadora havia perdido tudo o que achava que a tornava superior aos outros. Sentada no chão escuro de sua sala vazia, abraçada ao cachecol vermelho que Maria havia lhe dado, Jéssica sentiu, pela primeira vez na vida, o peso da solidão e do arrependimento real. Ela percebeu que a única forma de tentar recuperar sua dignidade e salvar sua vida seria encontrar Maria novamente, pedir-lhe um perdão sincero de joelhos e tentar ajudá-la de verdade, sem câmeras e sem segundas intenções. No dia seguinte, Jéssica vestiu roupa simples, cobriu o rosto com um capuz e voltou ao mesmo beco úmido onde havia humilhado a idosa. Mas ao chegar lá, o papelão de Maria estava vazio. Apenas sua sacola com agulhas de tricô estava abandonada no chão. Preocupada, Jéssica perguntou a um vendedor de doces da calçada se ele sabia para onde a senhora Maria havia ido. O homem olhou para Jéssica com tristeza e explicou que na noite anterior, após a tempestade, a idosa havia sido levada às pressas pelo serviço de ambulância para o hospital público municipal. Ela havia sofrido uma grave parada respiratória devido ao frio intenso. O vendedor acrescentou que Maria estava muito fraca porque costumava dar suas cobertas e casacos para proteger outras pessoas de rua, ficando desprotegida contra o vento gelado. Um sentimento avassalador de culpa atingiu o peito de Jéssica. Ela percebeu que, enquanto Maria havia tirado o próprio cachecol para aquecê-la, a idosa estava adoecendo no frio. Jéssica correu em direção ao hospital municipal, decidida a salvá-la de qualquer maneira. Ao chegar na recepção caótica do hospital público, Jéssica conseguiu localizar o leito de Maria na ala de tratamento intensivo. O médico responsável explicou que o estado da idosa era crítico e que ela precisava de um medicamento importado de altíssimo custo para combater a infecção pulmonar, um remédio que o hospital público não tinha em estoque e que custava milhares de reais. Jéssica olhou para a tela de seu celular e lembrou-se de suas contas bancárias bloqueadas e de seus cartões sem limite. Ela não tinha mais dinheiro. A única coisa de valor que lhe restava eram suas joias de ouro e suas bolsas de grife guardadas no armário do apartamento de onde seria despejada. Ela estava diante de uma escolha de vida ou morte: vender os últimos símbolos de seu status social e de sua fútil riqueza para salvar a vida da mulher de rua que a havia perdoado, ou deixá-la partir para sempre. A decisão de Jéssica foi imediata. Pela primeira vez em sua vida, as bolsas de grife, os relógios de ouro e as joias brilhantes que ela tanto usava para ostentar nas redes sociais pareceram apenas pedaços inúteis de metal e couro. Ela correu de volta ao seu apartamento, colocou todas as suas relíquias em uma mala e as levou a uma joalheria no centro da cidade, vendendo tudo pela metade do preço real para conseguir o dinheiro em espécie de forma urgente. Com um maço de dinheiro nas mãos, Jéssica correu de volta ao hospital, comprou o medicamento importado de alto custo e o entregou aos médicos. A agilidade da influenciadora salvou a vida de Maria. O remédio agiu rapidamente, combatendo a infecção pulmonar e estabilizando a idosa. No dia seguinte, Maria finalmente abriu os olhos. Ela deparou-se com Jéssica sentada na cadeira ao lado de seu leito, vestindo uma camiseta simples e jeans desgastados, segurando suas mãos com carinho. Jéssica chorou copiosamente, pedindo um perdão sincero por sua atitude arrogante no passado e explicando que havia perdido tudo o que achava que tinha valor, mas que havia encontrado o seu verdadeiro coração ao salvar a vida de Maria. Maria sorriu com doçura e disse que o sacrifício de Jéssica provava que o gelo em seu coração havia finalmente derretido. Em seguida, a porta do quarto se abriu e o doutor Henrique, o diretor-geral do hospital e um dos médicos mais prestigiados da capital, entrou no quarto acompanhado por sua equipe. Ao ver o cachecol vermelho que estava dobrado sobre a cabeceira da cama de Maria, o doutor Henrique paralisou completamente e sua prancheta caiu no chão. Com os olhos arregalados de choque, o doutor Henrique aproximou-se lentamente da cabeceira e pegou o cachecol de lã vermelha. Ele tateou a textura das agulhas e olhou para o pequeno detalhe costurado no canto: 2 pequenas asas de anjo com as letras M e H.
O médico, trêmulo, retirou de sua carteira de couro um pequeno pedaço de manta de bebê de lã vermelha, guardado por mais de 30 anos, que trazia exatamente a mesma costura e o mesmo bordado. Dr. Henrique olhou para o rosto cansado de Maria e perguntou, com a voz embargada pelas lágrimas, se ela havia tricotado aquele cachecol. Maria, confusa, olhou para o pedaço de manta na mão do médico e seu coração disparou. Ela confirmou que aquele padrão de asas de anjo era o seu bordado exclusivo, que ela havia feito para o seu único filho, Henrique, que ela acreditava ter morrido no trágico incêndio que destruiu sua casa há 30 anos. As lágrimas rolaram pelo rosto do Dr. Henrique. Ele caiu de joelhos ao lado do leito de Maria, segurou as mãos calejadas da idosa e revelou que ele era o seu bebê que havia sido resgatado do incêndio pelos bombeiros. Ele havia sido adotado por uma família de médicos ricos da capital, que lhe deram todas as oportunidades do mundo, mas ele nunca havia deixado de procurar por sua mãe biológica, cuja única pista era aquela pequena manta vermelha. O reencontro de mãe e filho, unidos por um cachecol de lã vermelha, deixou todos no quarto em lágrimas de profunda emoção. Jéssica assistia a toda aquela cena maravilhada, sentindo uma felicidade pura que as curtidas nas redes sociais nunca conseguiram lhe proporcionar. Satisfeita ao ver que Maria estava salva e agora sob os cuidados de seu filho milionário e influente, Jéssica levantou-se silenciosamente. Ela sabia que estava falida e sem casa para onde voltar, mas sua alma estava limpa. No entanto, quando ela colocou a mão na maçaneta da porta para sair de fininho, a voz firme do Dr. Henrique a chamou de volta. Dr. Henrique olhou para Jéssica com um olhar de profundo respeito e revelou que sabia exatamente quem ela era. Ele explicou que havia assistido ao vídeo viral e que, embora a atitude inicial de Jéssica nas redes sociais tivesse sido deplorável, o seu gesto silencioso nos bastidores do hospital, ao vender tudo o que possuía para comprar o medicamento que salvou a vida de sua mãe, provava que seu arrependimento era genuíno e que seu caráter havia sido totalmente transformado. O diretor do hospital afirmou que não deixaria que a mulher que salvou sua mãe ficasse na rua. Sabendo do alcance digital e das habilidades de Jéssica na internet, o Dr. Henrique fez uma proposta surpreendente. Ele a convidou para assumir a diretoria de comunicação e captação de recursos da nova fundação beneficente do hospital, que seria batizada como Fundação Dona Maria, focada em abrigar e agasalhar moradores de rua durante o inverno. Além de um excelente salário, a fundação ofereceria uma moradia digna para Jéssica recomeçar sua vida com propósito real. Jéssica aceitou a oportunidade com lágrimas de gratidão nos olhos. Ela finalmente percebeu que as marcas de luxo e a ostentação vazia do passado nunca haviam lhe dado a felicidade e a paz que ela sentia naquele momento ao poder usar sua voz para fazer o bem de verdade. Os anos se passaram e Jéssica reconstruiu suas redes sociais sob uma nova identidade. Ela não era mais a influenciadora fútil do passado, mas sim uma verdadeira defensora de causas sociais, inspirando milhões de pessoas a realizarem atos reais de bondade pelo próximo. Maria passou a viver confortavelmente na bela casa de seu filho Henrique, cercada de amor e cuidados, mas nunca deixou de tricotar seus cachecóis vermelhos. Só que agora, usando as melhores lãs do mercado para aquecer aqueles que ainda enfrentavam o frio das calçadas da cidade. Esta história nos ensina que o karma não serve para nos destruir, mas sim para quebrar as nossas ilusões de superioridade e nos redirecionar para o caminho correto. Um único gesto de soberba destruiu a vida artificial de Jéssica, mas um gesto de perdão e amor de uma senhora humilde derreteu o gelo de seu coração, transformando uma tragédia em uma história de redenção e reencontro familiar incomparável. No final, a verdadeira riqueza de um ser humano sempre estará na generosidade de sua alma. E você, o que achou da impressionante reviravolta na vida de Jéssica e do emocionante reencontro de Maria com seu filho perdido? Acredita que o verdadeiro arrependimento é capaz de transformar qualquer coração frio? Compartilhe suas reflexões e opiniões conosco nos comentários abaixo. Se essa lição de caráter e karma tocou o seu coração, inscreva-se no canal para apoiar o nosso trabalho. Deixe o seu like e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas histórias diárias de superação. Nos vemos na nossa próxima jornada de emoções.